A palavra que está no meu coração está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. O verso é o de número 6. Hebreus capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita ou açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que é filho? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, mas para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas ela produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ok? Eu acabei de ler aqui Hebreus capítulo 12, do verso 6 até o verso de número 11, onde fica muito claro aqui que Deus está falando aqui nesse texto através dessa palavra chamada correção. E a coisa é tão séria que ele diz que só é filho quem é corrigido. Porque quem não aceita ser corrigido, quem não é disciplinado, não é filho, é bastardo, né? É interessante aqui a comparação que ele faz de filho para bastardos, que ele diz que aquele que é filho, ele é disciplinado, ele é corrigido. Ou seja, se eu sou filho, eu preciso me colocar nessa condição de ser exortado, de ser disciplinado. E ele explica qual é o resultado, qual é o propósito de você ser corrigido, né? Ele diz aqui, ó, porque o Senhor corrige o que ama. Primeira coisa que eu tenho que entender é isso aqui. Se ele me ama, ele vai corrigir. Se ele tem amor por mim, ele corrige. Porque a gente tem uma visão errada em relação a Deus, né? As pessoas acham que não, Deus me ama e eu posso fazer o que eu quiser. Não, Deus me ama e ele só está preocupado com a minha felicidade. Não, Deus quer que eu seja feliz de qualquer forma. Então ele me ama, então ele só está preocupado em me ver sorrir. Só que as pessoas não têm conhecimento de quem Deus é porque não leem Bíblia, não conhecem a palavra. A ausência do conhecimento faz o povo ser destruído, né? E é uma concepção totalmente errada sobre Deus. Nem na verdade sobre Deus, sobre a vida. Sobre a vida. Qual pai, diante da sua razão, da sua consciência, diante de um raciocínio lógico, que vai deixar o filho fazer tudo aquilo que ele quer? Qual pai? Fala pra mim, qual pai? Tô falando de pai de verdade. Tô falando mãe de verdade. Não tô falando aquela mãe que só coloca na terra e tá preocupada com nada. Se o pai ama, a mãe ama, é óbvio que vai corrigir o filho. É óbvio que não vai deixar o filho fazer tudo o que quer. É óbvio que vai disciplinar o filho. Não é pro mal dele. É pra maturidade dele. É pro crescimento dele. É para ele melhorar. Às vezes, não só para o crescimento, às vezes até para livrar ele, para proteger. Porque o pai já tem experiência, já sabe que aquele caminho pode levar num caminho de destruição, num caminho de desgraça, num caminho de morte. Aí o pai vai lá e faz o quê? Corrige. Para quê? Para que ele não seja levado nas ciladas dos impulsos que ele tem vontade de fazer.
Só que essa teologia barata dessa geração, que está sendo muito pregada, né, e que eu não me incluo nela, e olha que eu sou uma pessoa que constantemente vocês vão me ver nos devocionais falando sobre o amor de Deus. Eu prego sobre amor, eu prego sobre perdão, eu prego sobre graça, eu falo sobre paz, eu falo muito sobre isso. Mas quem me acompanha no YouTube aqui percebe que as palavras que eu prego são palavras de tratamento. É palavra de tratamento. Inclusive, se você for uma pessoa que não gosta de tratamento e não gosta de ser tratado por Deus, corrigido por Deus, você não vai nem ficar nesse canal. Dificilmente você vai se inscrever aqui. Você vai procurar outras coisas que só te agradem. Só que esse não é o evangelho. Isso não é a forma como Deus pensa. Porque Deus corrige. A gente tem uma percepção errada sobre o amor de Deus. A gente acha que o fato dele nos amar, ele vai aceitar que a gente faça qualquer coisa. Ele só está preocupado com a minha felicidade. E é muito pelo contrário. Deus está preocupado com a minha eternidade. Por isso que a correção dele, está no texto aqui, ela vem com a intenção de me levar em uma vida de santidade. Até porque nem tudo que você quer é aquilo que vai te levar para a eternidade. Tem coisas que você quer no momento que vão te levar à destruição. Vão te fazer mal, vão te levar à desgraça. Que é o que você quer, mas não vai te fazer bem. E Deus sabe disso. E sabendo disso, você acha que ele vai te agradar? Ele não vai te agradar. Ele vai trazer uma palavra como um pai, que é uma palavra de correção, mas para te fazer bem. Entendeu? O que você precisa entender sobre Deus é que independente do que ele faça ou do que ele venha fazer, tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é com decisão de gerar algo bom dentro de você, sabe? Até mesmo quando ele não realiza a tua vontade, até mesmo quando ele permite a frustração, até mesmo quando você queria tanto ser feliz conquistando algumas coisas e não consegue ter, até mesmo diante disso tudo. Diante disso tudo. Até mesmo nisso. É o próprio Deus mostrando o amor dele sobre a sua vida. Porque ele diz que o Senhor corrige ao que ama. Ou seja, se ele me ama, ele vai me corrigir. Não existe essa hipótese de dizer que ele me ama e vai satisfazer todos os meus desejos. Não existe. Não existe. Se um pai que diz que ama o filho satisfaz tudo que o filho quer, não ama de verdade. Se um pai que diz que ama o filho e realiza todos os desejos do filho, tudo que o filho quer, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer período, não ama o filho. Não ama. Principalmente criança, que crianças são muito ansiosas, não respeitam o tempo, não entendem questão de lugar, de valor, de propósito, não entende nada disso, é criança. Então é o pai que vai determinar os valores, as coisas que são necessárias. Aí o próprio Deus está dizendo, eu corrijo aquele que ama. Eu corrijo aquele que eu amo. Se você é amado por Deus, você vai ser corrigido por Ele. Então, se algumas coisas estão dando errado na tua vida, Deus está fechando porta, Deus está permitindo algumas coisas quebrarem, isso é amor de Deus. Isso é amor. Ah, Deus está me corrigindo, está me exortando, está me disciplinando, não sei o que, ele tá papá. É amor. É amor. É amor. É o próprio amor de Deus mostrando que Deus não quer que você se perca para certas coisas. Deus não quer que você se perca para o mundo. Deus não quer que você se perca para o pecado. Deus não quer que você se perca para a carne. Deus não quer que você se perca. Então, às vezes, por amor, Ele vai lá e fecha uma porta. Ele trava as coisas. Ele não realiza tudo aquilo que você quer. Porque a intenção dele, é vontade dele, é direção dele, é propósito dele te ensinar. Ensinar, tratar de você, para que você fique submetido à vontade de Deus. Entendendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a sua vida. Então, o texto está dizendo que o Senhor corrige aquele que ama. O Senhor corrige. Ele corrige aquele que ama. É o que Ele está fazendo com você. Ele está lhe corrigindo, Ele está te ensinando, Ele está te tratando porque Ele te ama.
Então, de repente, essa pessoa foi embora da tua vida, não é que ela foi embora porque é Deus te dando livramento. É Deus te protegendo. É Deus te guardando. É Deus dizendo assim, eu te amo. E não vou deixar com que você fique em um relacionamento que só vai trazer desgraça para a tua vida. E não só ama você, ama outra pessoa também. Por quê? Porque o mesmo Deus que ama você também ama ela. Então está permitindo que as coisas aconteçam para que você não viva sempre o caminho da tragédia, o caminho da desgraça. Porque o final de tudo que Deus tem para fazer é bom. Sempre vai ser bom. Então aceite a correção dele. Principalmente a correção de Deus, sabe? Porque a correção de Deus é diferente da correção de uma palavra de ódio, de desgraça do mundo, do pecado ou do diabo, né? Até porque nada que o diabo faz é bom. Tudo que ele faz é com a intenção de matar, roubar e destruir. Deus não. Deus diz não hoje para te preparar para o propósito amanhã. Deus fecha uma porta agora para te ensinar, para te amadurecer, porque Ele tem algo melhor para você amanhã. Deus, Ele vai te ensinando, vai te preparando para coisas melhores e maiores. É isso que você precisa ter no teu coração. Que Ele corrige porque Ele te ama. E por Ele te amar, Ele quer o melhor para você. Agora, não é porque Ele te ama que Ele vai fazer tudo o que você quer. Que vai te dar tudo na hora que você quer. Que vai realizar todas as suas vontades. Que vai te dar todos os desejos. Ele diz mais. Que se você não aceita ser corrigido, você não é filho. Você é bastardo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então qualquer um que é filho vai ser exortado. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ou seja, é normal ele sendo pai corrigir você. Se você suporta, Deus te recebe como filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Ou seja, se você não recebe a disciplina, você não é filho. Se você rejeita a exortação do pai, você não é filho. É bastardo. É engraçado que isso me faz até lembrar um pouquinho a natureza da ovelha e a natureza do bode. Eu sei que literalmente não tem nada a ver aqui, não tem tão a ver com o texto, mas eu lembrei de uma aplicação, porque quando a ovelha ela é corrigida por um pastor, ovelha, animal mesmo, quando um pastor ele corrige a ovelha, ou ele vai pegar aquele cajado e vai puxar a ovelha, você vai reparar que na ponta do cajado tem como se fosse um ganchinho, né, para puxar o animal, ou então ele vai vir chamando a ovelha e junto com o cajado orientando a ovelha, com o propósito de levar a ovelha para o caminho. A ovelha, quando ela é corrigida pelo pastor, o máximo que ela pode fazer é gemer, né? O bode, quando o pastor tenta exortá-lo, corrigi-lo ou discipliná-lo, a primeira coisa que um bode faz é tentar atacar. Você vê, ovelha não ataca, mas bode ataca. O bode parte para cima. É a mesma coisa. O filho é ovelha, o bastardo é bode. Até porque a Bíblia fala que aqueles que vão subir e vão estar no céu serão chamados como ovelha, que vai estar à direita do Pai. E os bodes serão colocados à esquerda, né? Que serão condenados. Outro dia eu paro para pregar só sobre ovelha e bode e falar sobre as definições para vocês. Mas você precisa entender isso. Que o bode ele não aceita correção. O bode ele não aceita exortação. Ele ataca. Qualquer um que vem tentar dominar um bode, doutrinar um bode, disciplinar um bode, ele vai atacar. Por quê? É bastardo. Não é filho. Filho aceita tratamento. Filho se submete ao pai. Filho ouve o que o pai está falando. Bode não. Bode não gosta de palavra. Bode não gosta de exortação. Bode não gosta de correção. Ele ataca. Assim que ele é contrariado, ele mostra os dentes e dá cabeçada. Assim que ele é contrariado, ele vai para cima. Porque ele não aceita disciplina.
Ele não aceita viver no aprisco, ele não aceita ser exortado, ele não aceita receber uma palavra de correção. Ovelha não, ovelha é filho. Tá vendo a diferença que Deus está falando aqui? Se você é filho, você aceita meu tratamento. Por mais doloroso que seja para você ouvir um não de Deus, por mais difícil que seja para você ouvir um não de Deus, guarde a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, se submeta à vontade de Deus. Porque ainda que seja difícil agora, se você guardar a correção que vem de Deus, ela vai gerar frutos dentro de você. Ela vai produzir coisas maravilhosas dentro de você. No final ela produz, no final ela edifica. Toda correção, quando ela é entregue, no início ela é amarga, mas depois ela se torna doce dentro do teu espírito. Então, tenha atitude de filho e aceita a disciplina, aceita a correção, aceita a palavra que o Pai está te dando, ainda que não seja aquilo que você quer ouvir no momento. Que de repente você está ouvindo e está falando, eu não queria ouvir isso aí. Eu queria tanto vir aqui ouvir uma palavra, receba paz, receba ânimo. E de repente a palavra que Deus tem para mim nessa manhã é essa. Eu estou tratando de você. Eu estou cortando agora para te guardar amanhã. Eu estou fechando agora para te preservar depois. Eu estou protegendo você, eu estou te escondendo. Às vezes você não está entendendo, mas é a própria mão de Deus sobre a sua vida tratando da sua alma. E Ele corrige porque Ele te ama. Quem é filho, recebe a correção do Pai. Quem é filho, recebe o seu tratamento. Mas quem não é, rejeita. Quem não é, simplesmente não se submete à palavra que o próprio Pai está colocando sobre ele. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, não nos rejeitaremos, muito mais ao Pai do Espírito, para vivermos. Muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Ou seja, ele está falando o seguinte, quando eu ouço a palavra dele, o resultado dessa palavra traz vida. Né? Porque olha só isso aqui, ó. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a correção do Pai é para que a gente tenha vida. Está aí, está explicado por que ele corrige, para que você tenha vida. Vida. Às vezes você toma certas decisões que você acha que é vida, mas é morte. E o proverbista falou sobre isso. Ele disse, há caminhos para o homem que parece ser perfeito, de vida, mas no final são caminhos de morte. Só que o que Deus tem para você é vida. Ele tem vida para você, ele tem um resultado abençoado para você, ele tem algo bom para fazer na tua vida. Todavia, você precisa se submeter à vontade do Pai, aceitar a correção dele, o tratamento dele, o não dele para a tua vida. Por quê? Porque o resultado disso vai gerar vida. Você precisa submeter a palavra dele para experimentar isso aqui. E ele está dizendo que o propósito disso é você ter vida. Às vezes você acha que tomando aquela decisão vai ter vida, mas é morte. Às vezes você acha que entrando naquele caminho você vai ter vida, mas vai ter morte. Às vezes você acha assim, não, porque eu estando perto de fulano eu vou ter vida, mas vai ter morte. Às vezes você acha, não, porque eu estando junto com Beltrano eu vou ter vida, mas vai ter morte. Então o próprio Deus, ele está corrigindo você, ele está te ensinando para quê? Para gerar dentro de você vida. É o próprio Deus querendo te dar vida. É o próprio Deus te ensinando a ter vida. É o próprio Deus produzindo dentro de você vida. E dizendo, aceita a correção, aceita o não, aceita a exortação, porque o resultado dele vai gerar dentro de você vida.
para que viva. E na verdade, toda correção... Ah não, tem algo interessante aqui, ó. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, mas para sermos participantes da sua santidade. Ele vai fazendo a comparação do Pai comum como o próprio Deus. Aí ele diz que ele nos corrige para que nós venhamos ser participantes da sua santidade. E você sabe que santidade é o elo pelo qual eu tenho comunhão com Deus, né? Então Deus está dizendo o seguinte: eu corrijo você para que você tenha relacionamento. Porque é através da santidade que eu tenho um compromisso com Deus, que eu tenho relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz? Que sem santidade ninguém verá a Deus. Então a correção é para que eu ande no caminho da santidade. E que através da santidade eu não perca o relacionamento com Deus. Então olha algumas coisas que ele está falando importantes sobre a correção. Primeiro, que o resultado dela é para mostrar que eu sou filho, porque o filho recebe. Segundo, para mostrar para nós que ele nos ama, porque ele só corrige a que ama. Se ele não ama, ele não corrige. Ele deixa o cara morrer nas suas próprias atitudes. Mas como ele ama, ele corrige. Terceiro, ele fala o propósito da correção. A correção gera vida para mim. Quarto, ele está falando justamente isso aqui. Ele está mostrando para nós que essa correção é com intenção de produzir santidade. De eu ser participante da santidade. Ou seja, de eu não perder o relacionamento com Deus. Para construir essa via de acesso, essa comunhão com o Senhor. Para que haja santidade. Aí ele diz, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, quando nós exercitamos ela. Então, quando nós exercitamos a correção, a princípio parece ser difícil, nós não recebemos, é uma palavra dura, ela não gera muito gozo, não tem muita alegria, felicidade, senão tristeza, mas depois ela produz frutos de justiça. Entendeu? Que o resultado daquilo que Deus tem para você é melhor. Então aceite a vontade dele hoje. Ainda que o Pai tenha dado uma palavra hoje difícil de você ouvir e de você se submeter, você precisa entender isso. Que tudo que ele tem para você é melhor do que sua própria vontade, do que os seus próprios planos, do que os seus próprios projetos. Aceita a correção de hoje, porque a correção de hoje vai gerar vida em você. A correção de hoje vai gerar comunhão entre você e Deus. A correção de hoje vai gerar frutos dentro de você. Você recebe essa palavra? Então coloca aqui nos comentários. Escreve aqui, eu recebo a correção de Deus. Eu sou filho e não bastardo. Eu me submeto à vontade de Deus. Eu estou disponível ao Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu aceito a exortação. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Não sei, coloca alguma coisa que mostre o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida.